Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. E hoje vamos ver assunto de primeiro ano, humanismo. Então, o que foi o humanismo? Foi um movimento originário do Renascimento na Europa, mais precisamente na Itália, que colocava o homem como o centro de todas as coisas existentes no universo. O que aconteceu nessa época? O surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Os burgueses não eram nem servos e nem comerciantes. Com o aparecimento desta nova classe social, foram aparecendo as cidades e muitos homens que moravam no campo se mudaram para morar nessas cidades. Como consequência, o regime feudal de servidão desapareceu. Foram criadas novas leis e o poder parou nas mãos daqueles que, apesar de não serem nobres, eram ricos. Era o status econômico que passou a ser muito valorizado, muito mais do que o título de nobreza. As grandes navegações trouxeram ao homem confiança de sua capacidade e vontade de conhecer e descobrir várias coisas. A religião começou a decair, mas não desapareceu. E o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ser o centro de tudo e não mais Deus. Os artistas começaram a dar mais valor às emoções humanas, ou seja, por isso o termo humanismo. No contexto cultural, a burguesia passa a investir em cultura, algo que até então era feito apenas para a igreja e pelos grandes soberanos, ou seja, só quem tinha direito à diversão, à cultura, à informação, eram os melhores em condições sociais. Isso meio que foi contestado e revisto nessa nova fase. Com o enfraquecimento do poder da igreja sobre a cultura, há uma verdadeira redescoberta de textos e autores da antiguidade clássica. O foco dos humanistas é o ser humano, o que os afasta do teocentrismo medieval. Resgata-se assim a visão antropocêntrica característica da cultura greco-latina, ou seja, uma guerra de interesses entre o que é certo e o que é errado na visão da igreja, na visão do homem. E aí isso também, claro, vai entrar nas características desse movimento. O antropocentrismo, como já foi dito, o homem passa a se interessar mais pelo saber, ciência, e não apenas o que a igreja prega. Adquire novas ideias e outras culturas como a greco-latina, ou seja, ele se torna mais flexível com relação a que o mundo pode lhe oferecer. E faz uso do livre-arbítrio para definir se aquilo é certo ou não, se aquilo é válido ou não para a sociedade ou para a vida daquela pessoa. Que, claro, vai depender do uso da sua razão. O teatro é o meio mais divulgado do humanismo nessa época. A manifestação literária onde ficavam mais claras as características desse período. Gil Vicente foi o nome que mais se destacou. Ele escreveu mais de 40 peças. Sua obra pode ser dividida em 2 blocos. Então, o Gil Vicente ele foi famoso por criticar a sociedade, por criticar as mazelas sociais. Ele teve coragem suficiente para isso através de suas peças, onde ele dividiu, ele criticou tanto a igreja quanto a sociedade. Para a igreja, ele criou peças com o nome de autos, e para a sociedade ele criou as peças farsas, ou seja, os autos visavam criticar principalmente a religião, que é a Igreja Católica, e as farsas a sociedade, como a sociedade vivia, o que tinha de errado na sociedade, ninguém queria falar ou tinha medo. Ele criticou em suas peças. Na poesia nós temos as versões palaciana, que é o nome dado para as poesias que eram produzidas em palácios pelos nobres, a exemplo do trovadorismo. Nós temos as esparsas, expressavam tristeza ou melancolia, geralmente composta de 8 a 16 versos em somente uma estrofe. Nós tínhamos o vilancete, semelhante à cantiga, mas com menor número de versos em cada estrofe. Uma média de 2 a 3 versos no máximo, 2, 3 versos, 2 estrofes apenas. E a cantiga, que expressava temas amorosos, tinha um mote, tema, de 4 ou 5 versos, ou uma glosa, que variava de 8 a 10 versos. E aí vamos ver esse poema aqui, esse trecho do poema Cantiga a sua partindo-se.
Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos. 13 versos, né, é maior do que uma cantiga. Tá? Não é um vilancete. Era uma esparsa, de 8 a 16 versos, somente numa estrofe. E aqui nós temos esse exemplo. E repara, novamente aqui, expressava tristeza ou melancolia. Vamos olhar o texto. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão triste vistes, outros nenhuns por ninguém. Alguns podem ter dificuldade na leitura porque ainda era a mudança do galego-português para o português. Ok? Então, está um pouco melhor do que era no trovadorismo, porém ainda com um pouco de dificuldade, mas já se dá para compreender boa parte dos textos. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, que é a questão relativa àqueles que viajavam e não voltavam. Um pouco de memória aí, né, como trabalhavam as cantigas de amigo, né, que eram os namorados, as pessoas que se relacionavam, mas se despediam quando era a época das capitanias, né, que os homens saíam para desbravar o mar. Tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. A questão do sofrimento em exagero, né? Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Existe até a questão de um refrão, né? Partem tão tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então reparem que também nós temos aqui a presença de rimas. Tristes com vistes, bem com ninguém, saudosos com chorosos, partida com vida. Ok? Então nós temos aí presença de rima que dá uma ideia de musicalidade, que dá uma ideia de lirismo. Tá? Então, que é a estética do poema. E a questão do tema amoroso, né, presente em cantigas, como eu falei ainda agora, né, a questão da melancolia, né, da saudade, do saudosismo, né, que a gente via nas cantigas, nós vemos, por exemplo, aqui nessa primeira estrofe. Okay? Na prosa. As composições são coletivas, diferente do trovadorismo, não apresentam um idealizado. Fernão Lopes, nascido na cidade de Boa, é a principal referência da prosa, né? E aí ele veio com essas 4 obras: Guarda-Moda Torre de Tombo, Tabelião Geral do Reino, Cronista dos Reis de Portugal. O tema principal, verdade crua. Assim como Gil Vicente, ele gostava de denunciar as mazelas da sociedade. Então vamos a um trecho dessa obra. Esta é a cidade de muitas e desvairadas gentes. E hoje é ainda este formigar nas ruas da turba que vai e vem confusa. E é a confusão de carros e autocarros atulhados de ninguém. E são os cegos, os mendigos, os mutilados que cantam seu descontentamento estático. Aí a vertigem quilométrica e a fúria de galgar o tempo e o livro de ponto. Ai os mitos, os gritos, os apitos. Ai a vida esmagada, estrangulada, acotovelada em cada dia que não se vive. Ilhéu prisioneiro em Lisboa, fiz-me ao Tejo e romei as ilhas. Para o lado de lá de tudo isso. Então reparem nesses trechos demarcados aqui. Cidade de muitas e desvairadas gentes. É uma crítica social, né, com relação ao povo que ficava, né, e muitas das vezes não sabia o que fazer. Descontentamento estático. As pessoas estavam descontentes, a sociedade estava descontente, mas não fazia nada, parada. Não parece com o Brasil? Fica a crítica aí. E a fúria de galgar o tempo e o livro de ponto. Galgar o tempo, passar o tempo e o livro de ponto. É aquela rotina diária, né? Sempre fazendo a mesma coisa, nunca procurando melhorar de vida. E os mitos, os gritos, os apitos. Vamos lembrar da cultura greco-latina, né? A questão de como começaram a reler a questão das obras, as histórias dos heróis. Era o que ficava para o povo, né, na ausência das pessoas. Ai, a vida esmagada, estrangulada, acotovelada, marcas da guerra, marcas da capitania hereditária quando saía, onde muitos homens iam e nem todos voltavam, quase sempre.
Fiz-me ao Tejo e rumei às ilhas, uma lembrança à cultura greco-latina, a questão do rio Nilo. Aqui nós temos o rio Tejo, que é um rio que percorre Portugal, que circunda Portugal. Rumei às ilhas, né, as ilhas da Grécia, né, temos as ilhas de Portugal. Então ele faz uma analogia aí à cultura greco-latina. Espero que tenham gostado dessa introdução ao humanismo e até a próxima, galera.